As 7 leis mentais do sucesso financeiro. O guia definitivo para a abundância. Se eu pedisse para você abrir o seu aplicativo de banco agora, o saldo, o extrato, os últimos 3 meses, você abriria sem hesitar? Ou você já sentiu um aperto no peito só de imaginar? Não é julgamento. A maioria das pessoas evita olhar para a própria vida financeira do mesmo jeito que evita subir na balança depois das férias. Sabe que não vai gostar do que vai ver. E aí o problema continua crescendo no escuro. Mas aqui está o que ninguém te conta. O problema não começou quando você gastou demais no cartão. Não começou quando você perdeu aquele emprego ou quando a conta não fechou no fim do mês. O problema começou muito antes disso. Começou dentro da sua cabeça. Em crenças que você nunca escolheu. Em padrões que você herdou sem perceber. Em decisões automáticas que você toma todo dia sem questionar nenhuma delas. Você não está quebrado porque é irresponsável. Você está repetindo um programa que foi instalado em você quando você ainda nem sabia o que era dinheiro. E é exatamente isso que muda hoje. Nas próximas horas você vai conhecer as 7 leis mentais do sucesso financeiro. Não são teorias, não são dicas de planilha. São os princípios que separam quem passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro de quem constrói algo que dura, com clareza, com método e com a cabeça no lugar certo. Se você ficar até o fim, você não vai sair daqui com mais informação. Vai sair com uma visão diferente. E visão diferente gera decisão diferente. E decisão diferente muda resultado. Mas só funciona se você ficar. Capítulo 1. Pare de trabalhar por dinheiro. Existem 2 homens. O primeiro acorda todo dia às 6 da manhã. Trabalha 10, às vezes 12 horas. É competente, é dedicado. Todo mundo respeita o trabalho dele. No fim do mês, o salário cai na conta e some. Contas, cartão, mercado, parcela do carro. Sobra pouco ou não sobra nada. Se ele parar de trabalhar por 2 meses, está na lama. O segundo acorda quando quer. Não porque é preguiçoso. Ele trabalhou muito durante anos. Mas hoje ele tem ativos que geram renda enquanto ele dorme, viaja, descansa ou simplesmente vive. Se ele parar de trabalhar por 2 meses, não acontece nada com o patrimônio dele. A diferença entre esses 2 homens não é inteligência, não é sorte, não é o quanto cada um se esforçou. A diferença é uma só. O primeiro ainda trabalha por dinheiro. O segundo fez o dinheiro trabalhar por ele. Essa distinção parece simples, mas ela muda tudo. Pensa comigo. O seu tempo tem um limite físico, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo que você trabalhe mais do que todo mundo, mesmo que cobre mais caro, mesmo que não tire férias, existe um teto. Você não consegue multiplicar o seu tempo. Mas dinheiro não tem teto. Dinheiro pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Pode gerar retorno enquanto você está dormindo. Pode crescer enquanto você está cuidando da sua saúde, da sua família, da sua vida. O dinheiro não cansa, não fica doente, não pede aumento. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto porque fica presa numa lógica que aprendeu cedo demais. Você trabalha, você recebe. Você para tudo. Essa é a lógica do empregado. E não estou usando essa palavra como ofensa. Estou usando como descrição de uma mentalidade. Dá para ter essa mentalidade sendo empresário, sendo autônomo, sendo sócio de empresa. A mentalidade não muda com o cargo. Ela muda com a pergunta que você faz. A pergunta errada é: quanto vou ganhar esse mês? A pergunta certa é: o que estou construindo que vai gerar valor mesmo quando eu não estiver presente? Pensa num carpinteiro. Ele é habilidoso, faz móveis bonitos, tem clientes fiéis, mas ele vende horas. Toda vez que ele não trabalha, ele não ganha. Se ele adoecer por 3 meses, o negócio para. Agora pensa num dono de marcenaria. Ele tem outros carpinteiros trabalhando. Ele não precisa estar presente em cada peça. O negócio funciona com ou sem ele no galpão. Agora pensa em alguém que criou um curso online ensinando marcenaria. Ele gravou uma vez. O conteúdo vende todo dia, para pessoas que ele nunca vai conhecer, em horários que ele nem está acordado. O produto final dos 3 é parecido: conhecimento sobre marcenaria. A mecânica financeira é completamente diferente.
Isso não significa que todo mundo precisa criar curso ou ter funcionários. Significa que você precisa começar a pensar em termos de ativos, coisas que geram valor independente da sua presença física e constante. Pode ser um investimento financeiro, pode ser um negócio com processos bem definidos, pode ser um conteúdo digital, pode ser um imóvel alugado. A forma varia. O princípio é o mesmo. Agora deixa eu ser honesto com você sobre algo que pouca gente fala. Essa transição não é simples. Construir ativos leva tempo. E no começo, você vai continuar trocando tempo por dinheiro enquanto constrói algo maior em paralelo. Não tem mágica, não tem atalho. Tem estratégia e tem paciência. Mas existe uma coisa que você pode mudar hoje, agora, antes de qualquer investimento ou negócio. A pergunta que você faz sobre o seu dinheiro. Toda vez que você recebe uma renda, antes de gastar qualquer coisa, pergunta: parte disso vai construir algum ativo? Se a resposta for não, mês após mês, você está apenas sobrevivendo, não está construindo. E construir é o que muda o jogo. Essa é a primeira lei. Se você parar de trabalhar hoje e o dinheiro parar junto, você ainda não construiu riqueza. Você construiu um emprego. Não tem nada de errado em ter um emprego. Mas se esse é o único motor, é hora de ligar um segundo. Só que antes de construir qualquer coisa nova, você precisa entender o que está destruindo silenciosamente o que você já tem. Porque pode ser que o problema não esteja no quanto você ganha. Pode estar em algo muito mais fundo do que isso, em algo que você nem percebe que carrega. Capítulo 2. A verdade sobre o que te mantém pobre. Quero que você pense numa pessoa que você conhece que recebeu uma grana extra inesperada. Um bônus no trabalho, uma herança pequena, um freela que pagou bem, uma restituição do imposto de renda. E em poucos meses, aquele dinheiro sumiu. Não foi roubado, não foi perdido. Foi gasto, diluído, absorvido pela vida de um jeito que é quase impossível de explicar depois. A pessoa olha para trás e não consegue nem apontar onde foi parar. Isso tem nome. Os economistas chamam de renda de destino. É o nível financeiro para o qual você inconscientemente sempre retorna, independente do quanto entre a mais. Você sobe e algo te puxa de volta, como se existisse um limite invisível gravado em algum lugar dentro de você. E existe. Cada um de nós carrega uma imagem interna de quanto dinheiro alguém como eu merece ter. Essa imagem não foi construída por você de forma consciente. Ela foi formada aos poucos, na infância, na adolescência, nos anos em que você ainda absorvia tudo sem filtro. Foi formada pela forma como seus pais falavam, ou não falavam, sobre dinheiro, pelo bairro onde você cresceu, pelas histórias que você ouviu repetidas vezes à mesa do jantar, pelo que era celebrado e pelo que era considerado fora do alcance. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de conseguir, seu cérebro aprendeu que dinheiro é escasso por natureza. Se ouviu que rico é quem explora os outros, seu cérebro aprendeu que acumular riqueza é moralmente suspeito. Se ouviu que a gente não é de família de dinheiro, seu cérebro registrou que abundância não é para você, é para outro tipo de gente. E o problema não é ter ouvido essas coisas. A maioria das pessoas ouviu alguma versão delas. O problema é nunca ter parado para questionar. Porque quando você não questiona uma crença, ela opera em silêncio. Ela toma decisões por você antes de você perceber que estava decidindo alguma coisa. É ela que faz você gastar o bônus antes de investir. É ela que faz você se sentir desconfortável quando o saldo começa a crescer. É ela que faz você se sabotar justo quando as coisas estão indo bem, porque lá no fundo, uma parte de você não acredita que merece ficar nesse nível. Isso soa pesado. E é. Mas é também uma das coisas mais libertadoras que você pode entender sobre si mesmo. Deixa eu te dar uma analogia que vai fazer isso ficar mais claro. Pensa num termostato. A função dele é manter a temperatura do ambiente num valor fixo. Se esfria demais, ele liga o aquecedor. Se esquenta demais, ele ativa o resfriamento. O termostato não julga a temperatura. Ele simplesmente puxa tudo de volta para o ponto configurado. Seu cérebro faz exatamente isso com dinheiro. Só que aqui está o detalhe que muda tudo. Você não foi quem configurou esse termostato. Outras pessoas fizeram isso.
Seus pais, sua família, seu ambiente, sua cultura, quando você ainda não tinha a capacidade de discordar, de questionar, de escolher diferente. E desde então, toda vez que você começa a ir além daquele ponto configurado, algo interno te puxa de volta. Não porque você é incapaz, mas porque seu termostato ainda está no nível antigo. A boa notícia? Termostatos podem ser reconfigurados. Mas como? O primeiro passo é o mais difícil, e é simplesmente esse: perceber que as crenças existem. A maioria das pessoas nunca chega nesse passo porque acha que o problema é externo. Acha que falta salário, falta oportunidade, falta sorte. E às vezes falta mesmo, não vou fingir que contexto não importa. Importa, e muito. Mas mesmo quando o contexto muda, quando o salário sobe, quando a oportunidade aparece, quem não trabalhou a mentalidade vai reproduzir os mesmos padrões em condições melhores. Vai ganhar mais e gastar mais. Vai ter mais e guardar menos. O número muda. O comportamento não. Então o exercício prático aqui é desconfortável, mas necessário. Rastreia as frases que você cresceu ouvindo sobre dinheiro. Escreve se precisar. E para cada uma pergunta: isso é verdade? Ou é só o que me ensinaram a acreditar? Você vai descobrir que muito do que parece convicção é só repetição. E tem mais uma camada nisso que quase ninguém considera. Não são só as crenças herdadas que travam, é também a identidade que você construiu ao redor delas. Se por anos você se identificou como a pessoa que nunca tem dinheiro sobrando, como alguém que não entende de finanças, como gente simples que não liga para essas coisas, mudar o comportamento vai exigir mudar quem você acha que é. E isso é desafiador, porque o cérebro humano resiste a mudanças de identidade. Ele prefere estar errado e consistente a estar certo e diferente do que sempre foi. Por isso tanta gente aprende sobre finanças e não aplica. Não é falta de informação. É que a informação nova conflita com a identidade antiga. E enquanto a identidade não mudar, o comportamento volta ao padrão. Essa é a segunda lei. Você não vai além do nível que você acredita merecer. Agora você sabe onde mora o problema central, não no extrato, não no salário, na cabeça. Mas identificar o problema é só metade do caminho. A outra metade é construir algo no lugar. E construção financeira real exige uma habilidade que vai contra tudo que a sociedade de consumo te treinou para fazer. Capítulo 3. Comece a pensar a longo prazo, ou pague o preço. Em 1972, um psicólogo chamado Walter Mischel fez um experimento numa escola primária em Stanford. Ele colocava uma criança numa sala, punha um marshmallow na mesa e dava uma escolha simples. Você pode comer esse agora, ou esperar 15 minutos enquanto eu saio, e quando eu voltar você ganha 2. Depois, ele acompanhou essas crianças por décadas. As que esperaram tiveram, em média, notas melhores, mais estabilidade profissional, menos problemas com dívidas, maior acumulação de patrimônio ao longo da vida. As que comeram na hora tiveram resultados consistentemente piores nas mesmas métricas. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas esquece quando cita esse experimento. Pesquisas posteriores mostraram que a decisão de esperar ou não tinha muito menos a ver com força de vontade e muito mais a ver com o ambiente em que cada criança cresceu. As crianças que esperaram vinham, em sua maioria, de ambientes onde promessas eram cumpridas, onde adultos faziam o que diziam, onde o futuro era previsível o suficiente para valer a pena confiar nele. As que comeram na hora, muitas vezes, vinham de ambientes onde esperar não compensava, onde o que estava disponível agora podia não estar disponível depois, onde a incerteza era a norma. Em outras palavras, não era impulsividade. Era uma estratégia de sobrevivência que fazia todo sentido no contexto de origem. O problema é quando essa estratégia continua operando depois que o contexto mudou. Pensa no que isso significa na prática. Se você cresceu num ambiente de escassez real ou emocional, seu cérebro aprendeu que o presente é mais confiável que o futuro, que vale mais garantir o agora do que apostar no depois, que prazer adiado é prazer que pode nunca chegar. E essa lógica, repetida por anos, vira hábito, vira reflexo,
vira a forma padrão como você toma decisões financeiras, mesmo quando você já tem estabilidade, mesmo quando o futuro já é mais seguro, mesmo quando esperar claramente compensaria. Você compra o que quer agora porque a gente nunca sabe o amanhã. Você não investe porque investimento é coisa de rico. Você gasta o extra porque mereci ou porque foi difícil ganhar. Preciso aproveitar. Todas essas frases têm uma lógica emocional real, mas financeiramente elas têm um custo enorme. E esse custo não aparece no extrato do mês. Aparece décadas depois, quando você olha para trás e calcula o quanto poderia ter construído. Deixa eu mostrar o tamanho desse custo com números reais. Imagina duas pessoas. As duas vão investir o mesmo valor todo mês, digamos R$ 500. A diferença é quando começam. A primeira começa aos 25 anos. A segunda começa aos 35. As duas param de investir aos 65. A primeira investiu por 40 anos. A segunda por 30. Uma diferença de 10 anos, certo? Mas com uma taxa de retorno moderada, a diferença no patrimônio final não é de 25%, que seria proporcional. É de mais do dobro, às vezes o triplo, dependendo dos juros. 10 anos de diferença. Mais do dobro de resultado. Isso é o que os juros compostos fazem no longo prazo. Eles transformam tempo em dinheiro de um jeito que nenhum aumento de salário consegue replicar sozinho. E o lado cruel é que eles funcionam nos dois sentidos. A mesma mecânica que constrói patrimônio para quem investe cedo é a que afunda em dívida quem usa crédito rotativo por anos. O cartão de crédito com juros de 12% ao mês, comum no Brasil, dobra uma dívida em menos de um ano se você só pagar o mínimo. Juros compostos a seu favor. Um dos maiores aliados que existem. Juros compostos contra você. Uma das armadilhas financeiras mais devastadoras do mundo moderno. A diferença entre os dois, o tempo e a decisão de começar. Mas aqui, eu preciso ser honesto sobre algo que os livros de finanças às vezes ignoram. Pensar no longo prazo é mais fácil quando o curto prazo está resolvido. Quando você tem conta para pagar no fim de semana, quando a geladeira está vazia, quando a dívida do mês passado ainda não fechou, falar em investir pensando em 10 anos soa como piada. Eu entendo isso. E não vou fingir que a solução é só mudar a mentalidade, quando as circunstâncias são reais e urgentes. Mas existe uma armadilha específica que afeta pessoas que já passaram da fase de sobrevivência e ainda assim não conseguem pensar a longo prazo. É o consumo de status, comprar coisas para sinalizar para fora que você chegou em algum lugar. O carro novo quando o antigo funcionava bem. O apartamento maior antes de ter reserva de emergência. A viagem parcelada em 12 vezes porque você merecia. Não é a escassez que causa esse padrão. É a lógica de curto prazo aplicada em condições de abundância. E ela tem o mesmo resultado. Você chega no futuro sem nada construído, mesmo tendo tido condições de construir. Então, o que muda isso? Duas coisas concretas. Primeiro, você precisa tornar o futuro real para você hoje. O problema com o longo prazo é que ele é abstrato. Daqui a 30 anos é impossível de sentir. Então traz para mais perto. Como você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 10? Que tipo de vida você quer ter? Coloca isso em palavras, em imagens, em números específicos. Quanto mais concreto o futuro, mais difícil ignorá-lo nas decisões de hoje. Segundo, pare de esperar o momento certo para começar. Ele não existe. Vai ter sempre uma conta para pagar, uma emergência para resolver, uma razão para adiar. O momento certo é o momento em que você decide que o futuro importa tanto quanto o presente. Já anota a terceira lei, que é a seguinte: o custo de esperar para começar é sempre maior do que o custo de começar pouco. R$ 500 por mês começando hoje valem mais do que R$ 2.000 por mês começando daqui a 5 anos. Sempre. Você agora entende a importância do tempo. Mas pensar no longo prazo sem saber exatamente aonde você quer chegar é como dirigir numa rodovia sem destino. Você se move, mas não constrói nada de propósito. O próximo capítulo vai atacar um erro que a maioria das pessoas comete mesmo quando já está tentando fazer a coisa certa: confundir a aparência de riqueza com riqueza de verdade. E essa confusão custa caro. Capítulo 4.
Você precisa entender o que é riqueza de verdade. Vou te descrever uma cena. Final de semana. Um casal sai para jantar num restaurante caro, divide a conta no cartão, volta para casa num carro financiado, entra num apartamento decorado com móveis parcelados e dorme tranquilo porque estão indo bem. Na segunda de manhã, ele acorda e vai trabalhar porque se não for, em 3 meses não tem como pagar nada daquilo. Isso é riqueza? Não. Isso é cenário. É a aparência de riqueza sem nenhuma das propriedades reais dela. E o problema é que esse cenário é o padrão. É o que a maioria das pessoas ao redor de você está fazendo. É o que as redes sociais mostram como sucesso. É o que o marketing inteiro da sociedade de consumo foi construído para te vender como destino. E enquanto você perseguir esse modelo, vai trabalhar cada vez mais para manter uma imagem que consome tudo que você produz e nunca vai sobrar nada para construir de verdade. Então, o que é riqueza de verdade? A definição mais honesta que eu conheço não tem nada a ver com o que você possui, tem a ver com tempo. Riqueza real é quantos meses você consegue viver no mesmo padrão se parar de trabalhar amanhã. Não é o salário, não é o carro, não é o tamanho do apartamento, é a sua autonomia. É quanto tempo de vida você comprou para si mesmo sem depender de ninguém. Se a resposta for menos de 6 meses, você não tem riqueza acumulada, você tem renda. E renda sem patrimônio é frágil. Depende de você continuar funcionando, continuar empregado, continuar saudável, continuar com sorte. Patrimônio é o que sobra quando você tira a renda da equação. O escritor e investidor Morgan Housel tem uma observação que me acompanha faz tempo. Ele diz que riqueza é fundamentalmente invisível, porque riqueza é o dinheiro que você tem e não gastou. É a decisão de não comprar. O carro que você não trocou quando podia. A reforma que você adiou. O upgrade que não fez sentido financeiro mesmo sendo tentador. Quem está construindo patrimônio de verdade parece, de fora, estar ficando para trás. Não tem o produto mais novo. Não foi na viagem que todo mundo foi. Não mudou de carro. E aí vem o julgamento social. Será que ele não está bem? Enquanto isso, quem ostenta parece estar indo melhor do que nunca. Só que ostentar e construir são movimentos opostos. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo com o mesmo dinheiro. Aqui está uma dinâmica que pouquíssimas pessoas param para analisar. As pessoas mais ricas que você provavelmente conhece não são as que mais aparecem, não são as que têm o carro mais chamativo. Muitas vezes são as mais discretas, as que vivem abaixo do que poderiam gastar, que reinvestem sistematicamente, que não sentem necessidade de provar nada para ninguém através do consumo. Existe um livro chamado O Milionário Mora ao Lado, escrito por 2 pesquisadores americanos que passaram décadas estudando o comportamento financeiro de pessoas com alto patrimônio nos Estados Unidos. O que eles descobriram contradiz tudo que o senso comum espera. A maioria dos milionários que eles entrevistaram morava em bairros comuns, dirigia carros usados, comprava roupas sem marca, não tinha o lifestyle que a palavra milionário evoca. E por outro lado, as pessoas que moravam nos bairros mais ricos, que dirigiam os carros mais caros, que tinham a aparência mais convincente de riqueza, muitas vezes tinham patrimônio líquido negativo, deviam mais do que possuíam. A aparência e a realidade eram opostas. Isso cria um problema social sério que eu quero nomear claramente. Nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não se importam. Essa frase não é minha. Ela circula faz tempo em diferentes versões, mas ela resume com precisão cirúrgica o mecanismo que mantém a maioria das pessoas financeiramente estagnada. Pensa no que acontece quando você compra algo para impressionar. Você gasta recurso real, dinheiro que poderia virar ativo, em troca de uma aprovação social que dura dias, às vezes horas. A pessoa que você queria impressionar já esqueceu, mas a parcela continua por 12, 24, 36 meses. E o pior, quando você finalmente paga, o produto já desvalorizou, o efeito social já sumiu, e você precisa comprar a próxima versão para manter a imagem. É uma corrida que não tem linha de chegada. E quanto mais você corre, mais longe fica da liberdade real. Então, como você muda isso na prática?
Começa com uma pergunta que vai parecer estranha no começo, mas que com o tempo vira um filtro poderoso para cada decisão financeira. Antes de qualquer gasto significativo, pergunta: isso está comprando tempo ou aparência? Se está comprando tempo, se está reduzindo uma obrigação, se está gerando renda, se está criando mais autonomia, provavelmente faz sentido. Se está comprando aparência, se o principal motivo é o que os outros vão pensar, se é para parecer que chegou em algum lugar, vale parar e questionar. Não estou dizendo que você não pode ter nada bom. Estou dizendo que a motivação importa tanto quanto o valor do produto. Comprar um carro confortável porque você passa 3 horas por dia dirigindo e isso afeta sua qualidade de vida é diferente de comprar um carro chamativo para mostrar que subiu de patamar. O produto pode ser o mesmo, a lógica é completamente diferente. E a lógica é o que determina se você está construindo ou consumindo. Tem uma última coisa que precisa ficar clara nesse capítulo. Redefinir riqueza não é se privar. Não é viver mal para acumular número em conta. É alinhar o que você gasta com o que você realmente valoriza e parar de gastar com o que você não valoriza só porque parece esperado. Quando você para de gastar para impressionar, sobra mais para investir no que realmente importa para você. E aí o dinheiro começa a trabalhar a favor da sua vida real, não da imagem que você construiu para fora. Essa é a quarta lei. Riqueza de verdade não é o que aparece. É o que sobra quando a aparência vai embora. Quanto tempo de liberdade você tem comprado com o seu dinheiro? Se a resposta for pouco, você já sabe o que precisa mudar. Você agora entende o que riqueza real é. Mas entender não basta. O próximo passo é construir um sistema que te leve até ela, porque depender de força de vontade para manter boas decisões financeiras é um dos erros mais comuns e mais custosos que as pessoas cometem. Capítulo 5. Pare de depender de força de vontade. Quero que você pense na última vez que você tomou uma decisão financeira ruim. Não a decisão em si, o momento antes dela. Provavelmente você estava cansado, ou estressado, ou tinha acabado de passar por uma semana difícil e sentiu que merecia algo, ou estava entediado, ou ansioso, ou comemorando alguma coisa, ou tentando se sentir melhor depois de algo que não saiu como esperado. Não foi falta de conhecimento. Você sabia que não deveria gastar, sabia que tinha uma meta, um plano, um compromisso consigo mesmo. Mas no momento, a força de vontade simplesmente não estava lá. E aqui está o problema, ela nunca vai estar sempre lá, porque força de vontade não é um traço de caráter fixo, é um recurso que se esgota, igual bateria de celular, começa cheia de manhã e vai descarregando ao longo do dia, conforme você toma decisões, resolve problemas, lida com pressão, navega situações difíceis. Quando a bateria está baixa, a resistência cai. E é exatamente nesse momento que o consumo por impulso acontece, que a dieta quebra, que o cartão sai do bolso sem muito critério. Construir riqueza dependendo de se sentir disciplinado toda vez é como tentar emagrecer dependendo de nunca sentir fome. A estratégia ignora como o corpo e a mente realmente funcionam. Existe um conceito em economia comportamental chamado esgotamento do ego. A ideia, documentada em décadas de pesquisa, é simples. Tomar decisões consome energia mental. Quanto mais decisões você toma ao longo do dia, menor a qualidade das decisões seguintes. É por isso que cirurgiões não deveriam operar depois de horas de trabalho intenso. É por isso que negociadores experientes preferem reuniões de manhã. É por isso que você faz escolhas alimentares piores à noite do que de manhã. E é por isso que o seu planejamento financeiro não pode depender de você estar sempre no seu melhor momento. Porque você não vai estar. Ninguém está. Então, o que funciona de verdade? Automação. Não é glamouroso, mas é provavelmente a ferramenta mais poderosa e mais subestimada na construção de patrimônio, especialmente para quem não tem formação financeira sofisticada. O princípio é direto. O que é automático não precisa de decisão, e o que não precisa de decisão não sofre com o seu humor de quinta à noite, com o seu estresse de segunda de manhã, com a sua fadiga de fim de mês. Investimento automático no dia do salário.
antes de você ver o dinheiro, antes de ele aparecer como disponível na sua conta, é mais eficiente do que qualquer planilha, qualquer meta escrita no caderno, qualquer promessa de "esse mês eu poupo". Porque quando o dinheiro some antes de você processar que ele chegou, ele simplesmente não existe como opção de gasto. Você não precisa resistir a nada. Não tem nada para resistir. Vamos fazer um experimento mental rápido. Imagina que você tem 2 cenários. No primeiro, seu salário cai na conta inteiro. Você tem acesso a tudo. No fim do mês, sua meta é guardar R$ 500. Você vai precisar de disciplina ativa para não gastar esse valor ao longo de 30 dias, em meio a tentações, imprevistos, momentos de fraqueza e pressões sociais. No segundo, no mesmo dia que o salário cai, R$ 300 vão automaticamente para uma conta de investimento e 200 para uma reserva de emergência. O que sobra na conta corrente é o que você tem para gastar, sem decisão, sem resistência, sem negociação interna. Qual dos dois tem mais chance de funcionar no longo prazo? O segundo, sempre. Não porque a pessoa do segundo cenário é mais disciplinada, mas porque ela construiu um sistema que não depende de disciplina para funcionar. E aqui vai algo que pouca gente considera quando pensa em automação financeira. O ambiente que você cria ao redor do dinheiro determina como você vai se comportar com ele, quase independente das suas intenções. Se você abre o aplicativo do banco e vê R$ 2.000 disponíveis, seu cérebro processa aquilo como recurso disponível para uso, mesmo que você tenha planejado guardar 500. O dinheiro visível cria um campo gravitacional de gasto. Se esses 500 já foram automaticamente para outro lugar antes de você abrir o aplicativo, eles não existem como opção. O campo gravitacional não se forma. Não é fraqueza ceder a esse campo. É neurologia básica. Humanos respondem ao que está disponível, ao que é visível, ao que está acessível. Quem entende isso constrói ambientes que trabalham a favor dos seus objetivos. Quem não entende fica culpando a própria falta de disciplina por padrões que qualquer ser humano normal teria. Mas a automação financeira não é só investimento automático. É um sistema completo. É ter uma conta separada para reserva de emergência que você não vê no dia a dia. É ter um cartão com limite definido e controlado, não um limite que o banco ofereceu. É ter débito automático nas contas fixas, para não depender de lembrar. É ter metas de investimento ligadas a datas, não a emoções. Cada uma dessas estruturas remove uma decisão do seu caminho. E cada decisão removida é uma chance a menos de errar. Pensa nos seus gastos fixos como infraestrutura. Você não decide todo dia se vai pagar a conta de luz, ela sai automaticamente. O mesmo princípio precisa se aplicar ao investimento. Ele precisa ser infraestrutura, não escolha mensal. Tem um ponto que eu preciso deixar claro aqui porque pode gerar resistência. Automação não significa rigidez total. Não significa que você nunca vai poder ajustar, nunca vai poder usar a reserva, nunca vai poder mudar o valor investido conforme a vida muda. Significa que o padrão, o comportamento default, trabalha a favor da construção. Ajustes são exceção, não regra. E quando exceção precisa de decisão ativa para acontecer, ela acontece com mais consciência. Gastar o dinheiro da reserva de emergência porque você quis comprar algo por impulso exige mais esforço quando está numa conta separada, com uma etapa a mais de transferência, do que quando está misturado com o dinheiro disponível. Esse atrito é intencional. Esse atrito salva patrimônio. Deixa eu te dar o resumo prático disso tudo em 3 passos que qualquer pessoa pode aplicar essa semana. Primeiro, define um valor, qualquer valor, mesmo que pequeno, para investir automaticamente no dia do salário. Não no fim do mês, no dia que cai, antes de qualquer outro gasto. Segundo, abre uma conta separada para reserva de emergência. Não precisa ser muito. Precisa ser separado, fora da vista, fora do alcance fácil. Terceiro, coloca os gastos fixos no débito automático. Conta de luz, internet, aluguel, o que for fixo. Remove essas decisões do seu radar. Apenas siga isso e veja se fez uma diferença na sua vida. E com isso, temos a 5ª lei. Não confie na sua motivação.
Construa um sistema que funcione quando você não estiver motivado. Você agora tem as ferramentas para proteger o que constrói. Mas construção real exige crescimento. E crescimento exige algo que a maioria das pessoas evita por medo. Uma palavra que carrega muito mais julgamento do que deveria. Só que o que a maioria chama de risco não é o que realmente ameaça o seu futuro financeiro. O próximo capítulo vai virar essa lógica de cabeça para baixo. Capítulo 6. A verdade sobre risco que ninguém te conta. Existe uma cena que se repete em quase toda família brasileira de classe média. Alguém menciona investimento. Alguém fala em aplicar dinheiro em algo além da poupança, ou comprar um fundo, ou entrar num negócio, ou investir em renda variável. E imediatamente aparece alguém na mesa, um tio, um pai, um amigo próximo, com uma história. Meu cunhado perdeu tudo na bolsa. Aquilo é furada, já vi gente quebrar. Dinheiro seguro é dinheiro na poupança. E a conversa fecha. O assunto morre. A pessoa volta para a zona de conforto financeiro achando que tomou a decisão prudente. Mas aqui está o que ninguém menciona nessa cena. A poupança rendeu, nos últimos anos, abaixo da inflação em vários períodos. O que significa que o dinheiro seguro estava, silenciosamente, perdendo poder de compra todo mês. Só um número que parecia crescer, mas comprava cada vez menos. Isso também é risco, só que é um risco invisível, gradual e sem narrativa. E risco sem narrativa não assusta ninguém, mesmo quando é o mais devastador dos dois. Irei propor uma redefinição. Risco não é a possibilidade de perder dinheiro num investimento. Risco é qualquer ameaça à sua liberdade financeira futura. Com essa definição, guardar dinheiro na poupança por décadas é arriscado. Não investir nada durante os seus anos mais produtivos é arriscado. Chegar aos 60 anos sem patrimônio construído e depender exclusivamente de aposentadoria pública é talvez o maior risco financeiro que uma pessoa pode correr no Brasil hoje. Só que nenhum desses riscos dói agora. Todos eles doem lá na frente, quando é tarde demais para corrigir. E o cérebro humano é péssimo em avaliar riscos futuros. Somos muito bons em reagir ao perigo imediato, aquele que dói hoje, que tem rosto, que tem a história do cunhado. Somos muito ruins em agir contra ameaças lentas, graduais, sem drama aparente. É por isso que a maioria das pessoas foge do risco visível e caminha tranquilamente em direção ao risco invisível. Preciso fazer uma distinção aqui que vai mudar como você pensa sobre isso. Existe diferença entre risco e incerteza. Risco é quando você não sabe o resultado, mas conhece as probabilidades. Você sabe que, historicamente, uma carteira diversificada de investimentos, mantida por 10 anos ou mais, teve retorno positivo na grande maioria dos períodos estudados. Você não sabe o que vai acontecer no próximo mês, mas sabe o que tende a acontecer numa janela longa. Incerteza é quando você não sabe nem as probabilidades, quando é puro escuro. Não investir nada, na esperança de que sua renda vai sempre estar lá, de que sua saúde vai sempre permitir trabalhar, de que o mercado de trabalho vai continuar te valorizando até os 65 anos. Isso é incerteza pura disfarçada de segurança. Investir de forma diversificada, com visão de longo prazo, entendendo que vai ter volatilidade no caminho, isso é risco calculado. Desconfortável às vezes, sim, mas calculado. A questão nunca foi, vou arriscar ou não vou. A questão sempre foi, quais riscos estou escolhendo correr? Você já está correndo riscos todo dia. A única pergunta é se você está escolhendo os seus ou deixando o acaso escolher por você. Mas eu entendo de onde vem o medo, e não quero fingir que é irracional. Parte dele vem de histórias reais de pessoas que perderam dinheiro. Parte vem de não entender como os instrumentos funcionam. E o desconhecido assusta, independente do nível de sofisticação. Parte vem de uma relação emocional com o dinheiro que discutimos nos capítulos anteriores, onde perder dinheiro não é só perda financeira, é confirmação de uma crença antiga de que não é para mim. Mas existe um princípio que os investidores experientes usam e que muda a lógica do risco completamente. Erros financeiros recuperáveis são os que acontecem cedo, com pouco dinheiro, e ensinam algo. Você investe uma quantia pequena, o mercado cai, você entende como a volatilidade funciona na prática,
Você aprende a não entrar em pânico, você mantém a posição ou rebalanceia com calma. Erros irrecuperáveis são os que acontecem tarde, depois de décadas sem construir nada, quando você não tem mais tempo para corrigir o curso. R$ 10.000 investidos errado aos 30 anos é um aprendizado caro, mas recuperável. Chegar aos 60 sem patrimônio nenhum não tem recuperação dentro de uma vida normal de trabalho. O medo deveria estar no segundo cenário, não no primeiro. Tem mais uma armadilha sobre risco que aparece bastante e precisa ser nomeada. É a paralisia pela análise. A pessoa decide que vai investir, mas primeiro precisa entender tudo. Precisa estudar renda variável, renda fixa, fundos imobiliários, ações nacionais e internacionais, criptomoedas, ETFs, tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs. Precisa encontrar a alocação perfeita, o timing certo, o momento ideal do mercado. Meses viram anos, anos viram décadas. E enquanto a análise continua, o tempo, o único recurso que os juros compostos realmente precisam, vai embora sem volta. Perfeito é inimigo de feito. E no contexto de investimentos de longo prazo, feito imperfeito por 20 anos, supera perfeito que nunca começou. Começar com o básico, uma conta em corretora, uma aplicação em tesouro direto ou num fundo de índice diversificado, já coloca o tempo a seu favor. Você refina a estratégia ao longo do caminho, com mais conhecimento, mais experiência e mais patrimônio acumulado. Mas começa, agora, com o que você tem. Vou ser direto sobre algo que pode incomodar. Não investir não é uma posição neutra. É uma decisão ativa de não construir, de deixar que a inflação corroa o que você tem, de apostar que sua capacidade de trabalhar vai durar mais do que o necessário, de terceirizar sua segurança futura para o acaso ou para o governo. Eu não estou dizendo isso para criar ansiedade. Estou dizendo para nomear claramente o que a inação realmente significa, porque quando você entende que não fazer nada também é uma escolha com consequências, a conversa sobre risco muda completamente. O investidor que perde 20% num ano ruim e mantém a posição geralmente recupera e cresce no longo prazo. A pessoa que nunca investiu nada não tem o que recuperar. Volatilidade é temporária. A ausência de patrimônio pode ser permanente. Então, a sexta lei é: a pergunta não é se você vai arriscar, é se você vai escolher os riscos que corre. Você agora entende que risco real não é o que parece, que a ameaça invisível é muitas vezes maior do que a visível, que começar imperfeito é infinitamente melhor do que não começar. Mas existe uma última lei, a que mais assusta as pessoas quando ouvem pela primeira vez, porque exige mexer em algo que vai além do dinheiro. Vai exigir que você olhe para quem está ao seu redor. Capítulo 7. Seu ambiente financeiro decide seu futuro. Irei te falar algo que pesquisadores sociais documentaram por décadas e que continua sendo ignorado por quase todos que querem transformar sua realidade. Sua renda tende a ser a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Não é motivação de palco. Não é frase de coach sem fundamento. É um padrão comportamental observado em estudos sobre redes sociais, mobilidade econômica e tomada de decisão coletiva. Nicholas Christakis e James Fowler, 2 pesquisadores de Harvard, UC, San Diego, passaram anos mapeando como comportamentos, incluindo hábitos financeiros, se propagam através de redes sociais como se fossem vírus. O que você normaliza ao redor de você se torna o que você considera possível para você. Pensa em como isso funciona na prática, no dia a dia, de forma completamente invisível. Se as pessoas ao seu redor gastam tudo o que ganham, você vai sentir uma pressão silenciosa para fazer o mesmo, não uma pressão explícita. Ninguém vai chegar e dizer gasta mais. É mais sutil do que isso. É o jantar de sexta que todo mundo vai, e você se sente estranho em recusar. É a viagem de grupo que parcelaram em 12 vezes e você não quer ser o único que ficou em casa. É o carro novo que seu colega comprou e você começa a achar que o seu está velho demais. É a conversa que nunca inclui investimento, patrimônio, construção de longo prazo, porque esses assuntos simplesmente não existem no vocabulário do grupo. Você não decide conscientemente adotar esses padrões. Você os absorve, gradualmente, sem perceber.
E o mesmo processo funciona no sentido oposto. Quando você começa a frequentar ambientes onde pessoas constroem ativos, onde a conversa inclui projetos, negócios, investimentos, onde guardar e reinvestir é comportamento normal e não exceção, você começa a normalizar isso também. O nível de referência sobe. O que parecia difícil começa a parecer possível. O que parecia fora do seu alcance começa a parecer só uma questão de tempo e método. Aqui eu preciso deixar uma coisa clara, porque essa conversa sempre gera mal-entendido. Isso não é sobre abandonar amigos. Não é sobre se tornar arrogante ou cortar pessoas que você ama porque elas não investem. Não é elitismo financeiro embrulhado em linguagem de desenvolvimento pessoal. É sobre expansão intencional do seu círculo de referência. Você pode manter seus amigos de sempre e, ao mesmo tempo, buscar ativamente novos ambientes. Grupos de estudos sobre finanças, comunidades de investidores, eventos de empreendedorismo, podcasts, livros, criadores de conteúdo que pensam sobre dinheiro de forma que você quer pensar. Não precisa substituir, precisa acrescentar. E com o tempo, o que você acrescenta vai influenciar o que você mantém, de forma natural, sem drama, sem ruptura forçada. Tem um perfil de pessoa que aparece consistentemente quando você estuda quem constrói riqueza de verdade ao longo de décadas. Não é a pessoa mais inteligente da sala. Não é necessariamente a que ganhou mais. Não é a que teve mais sorte ou mais oportunidade. É a pessoa curiosa. A que pergunta como as coisas funcionam antes de perguntar quanto custam. A que lê sobre o que não entende. A que busca conversa com quem sabe mais. A que não tem vergonha de ser iniciante porque entende que todo especialista foi iniciante um dia. Essas pessoas costumam ser, como eu disse antes, um pouco chatas em festas. Não ostentam. Não falam de produto, de marca, de o quanto aquilo custou. Falam de processo, de o que aprenderam, de o que estão construindo, de onde querem chegar. E essa chatice, financeiramente falando, é extremamente lucrativa. Existe outro ângulo do ambiente que vai além das pessoas. É o conteúdo que você consome. O que você lê, ouve e assiste molda o que você considera normal, possível e desejável. Se o seu feed é dominado por consumo, ostentação e lifestyle, mesmo que seja aspiracional, mesmo que você assista para se inspirar, o que fica no subconsciente é o modelo de que sucesso parece com gasto. Isso não significa que você precisa consumir só conteúdo financeiro sério o tempo todo. Significa que vale prestar atenção no que o ambiente digital que você escolheu está normalizando para você. Você segue mais pessoas que mostram o que compraram ou mais pessoas que mostram o que construíram? Não é julgamento. É uma pergunta de diagnóstico. Porque o que você consome de forma passiva, repetida e diária, vai formando referências que influenciam suas decisões, muitas vezes, sem você perceber que estão influenciando. Agora deixa eu juntar tudo isso numa ideia final que amarra esse capítulo com tudo que veio antes. Nos capítulos anteriores, trabalhamos de dentro para fora. Crenças internas, identidade financeira, mentalidade de longo prazo, definição real de riqueza, sistemas automáticos, relação com risco. Tudo isso é trabalho interno, necessário, fundamental, insubstituível. Mas nenhum trabalho interno sobrevive indefinidamente num ambiente externo que empurra na direção contrária. Você pode reconfigurar o termostato mental e ainda assim viver rodeado de influências que continuam tentando puxar a temperatura de volta para o nível antigo. Pode construir sistemas financeiros excelentes e ainda assim sofrer pressão social constante para desfazê-los. Pode ter clareza sobre o que é riqueza real e ainda assim se sentir inadequado porque seu círculo mede sucesso por aparência. Aqui se consolida a sétima lei. Ambiente e mentalidade precisam caminhar juntos. Um sustenta o outro. Por isso essa é a sétima lei e não a primeira, porque ela só faz sentido completo depois que as outras 6 estão no lugar. Quando você já sabe o que quer construir, já entende o que te travava, já tem sistemas funcionando, aí o ambiente se torna o acelerador. Sem as outras 6, mudar o ambiente resolve pouco. Com as outras 6, o ambiente certo muda tudo. Conclusão. Chegamos ao fim. Mas eu quero ser honesto com você sobre o que isso significa.
Ouvir muda perspectiva. Perspectiva, sozinha, não muda a vida. O que muda a vida é decisão seguida de ação seguida de consistência. E consistência não vem de motivação, vem de sistema, de ambiente, de identidade. Tudo o que discutimos aqui. Então, antes de fechar esse conteúdo, quero que você faça uma coisa, só uma. Pensa nas 7 leis que percorremos juntos. Paramos de confundir trabalho por dinheiro com construção de patrimônio. Identificamos as crenças herdadas que operam como termostato financeiro. Entendemos por que o longo prazo não é opcional, é a única janela onde os juros compostos funcionam a seu favor. Redefinimos riqueza como tempo e autonomia, não como aparência e consumo. Substituímos força de vontade por sistemas automáticos que funcionam mesmo quando a motivação vai embora. Viramos a lógica do risco de cabeça para baixo e entendemos que o maior risco é não construir nada. E chegamos até o ambiente, o acelerador invisível que sustenta ou destrói tudo que você constrói internamente. 7 leis. Uma jornada que vai de dentro para fora, do problema para a consciência, da consciência para a mudança, da mudança para a ação, da ação para domínio. Agora a pergunta é simples. Qual das 7 é o seu próximo passo? Não o passo ideal, não o mais sofisticado, o próximo. O que você pode fazer essa semana com o que você tem na condição em que você está hoje. Porque a diferença entre quem constrói e quem não constrói raramente é talento, renda ou oportunidade. É quando cada um decidiu que o futuro merecia a mesma atenção que o presente. Você acabou de dedicar tempo a entender as regras do jogo. Agora vai jogar. A sua hora não é amanhã, é agora. As 7 leis mentais do sucesso financeiro. O guia definitivo para a abundância.